meus amigos. Eu estou nesse momento aí apresentando esse vídeo novamente, porque eu havia feito um vídeo aí, mas não foi possível fazer o compartilhamento da tela, porque a tela não sei, eu fiz algo errado aqui e a tela não compartilhou o material. Então eu resolvi desta feita reapresentar o material sobre o assunto que nós abordaremos. E também eu até aproveitei aí, coloquei algo que eu havia esquecido de colocar aí nos slides aí, tá ok? Mas você que estará vendo esse material, assistindo esse vídeo, você possa compartilhar, comentar, tá? Faça qualquer comentário. Se quiser até falar sobre o assunto, estamos abertos para discutirmos aí, claro que com bastante coerência, né, o assunto. Tá? Então eu vou deixar aqui aberto aqui para você fazer o seu comentário. Se nesse momento da live ao vivo você estiver aí, você possa curtir, compartilhar e comentar, e nós vamos interagir juntos aí, tá ok? Caso você queira. Mas como eu havia dito no vídeo passado, eu tive até que excluir o vídeo porque não ficou o áudio, né? O áudio não saiu aí, então não ficou bom. Mas eu vou nesse momento aí estar repassando. Claro que a dinâmica pode ser diferente, né? Porque você vai falando e às vezes alguma coisa escapa ou alguma coisa vem. Mas o que realmente significa obras da lei, né? Quando o apóstolo Paulo ele vai falar contra, entre aspas, as obras da lei, subentende-se pelo nosso conceito de que ele está falando contra os mandamentos, ele está falando contra a Torá, né? Contra aquilo que o próprio Yeshua disse para os perushim, que estavam às vezes discutindo algumas coisas contra Yeshua, contra a sua pessoa. Ele disse: não leste o que está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas? Tá. Então, quando o apóstolo Paulo ele aborda a questão obras da lei, será que ele está falando dos mandamentos? Será que ele está falando daquilo que foi entregue por Deus a Moshe no monte e a Moshe entregou para o povo? Porque quando você passa a pesquisar, a ler, a procurar entender melhor o texto, então você tem que fazer isso dentro de uma visão exegética e hermenêutica, tá? Então você não vai compreender um texto apenas lendo. Você tem que procurar entender o que é que o escritor está passando. E quando se trata do quesito lei, ou lei de Moisés, ou Torá, que Torá significa instrução, ensinamento, que é o que Deus deu para Moshe, quando você passa a estudar hermeneuticamente, exegeticamente, você se depara com algumas informações que vão além daquilo que você já tem no normal, que lhe foi passado. Ou seja, quando nós falamos de lei e de mandamentos, né, que é a mitzvah ou as mitzvot, a gente sabe que Deus entregou os preceitos para o povo cumprir, né? Só que Deus ele não entregou apenas os preceitos, ele entregou também como cumprir aquele preceito, né? Por exemplo, você vai para o Hacet Devarim, as 10 palavras, conhecido como 10 mandamentos. Você tem o quarto mandamento ali de santificar o dia do Shabat. Está na lei, está no mandamento, e você vê a Torá a todo momento falando sobre
essa guarda do Shabat, mas ela não te explica, ó, você tem que guardar o Shabat. Mas como que você vai guardar o Shabat? Qual que é a forma correta de se guardar o Shabat? O que você, será que guardar o Shabat verdadeiramente é apenas deixar de trabalhar nesse dia, no sétimo dia? Será que é isso? Então fica aquela questão, você é te dado para fazer, mas você não sabe como fazer. E aí, dentro do judaísmo, até mesmo do período de Esdras, de Jesus, isso vai começar a ser explicado. Já era explicado na verdade, mas isso vai tomar uma dinâmica maior, mais clara, que é conhecida como a lei oral. Então, quando você vai fazer o estudo exegético sobre o que será os mandamentos, aí você procura, aí você encontra informações que te dá sobre tradições orais, ou seja, são o que na verdade Yeshua vai combater no seu período, é a tradição dos anciãos. Não é a tradição oral, não é a lei oral, é a tradição dos anciãos que fazia uma interpretação errônea da Torá oral. Você tinha a Torá escrita, e a Torá oral era aquilo que você, como você praticaria ou obedeceria ou cumpriria aquela mitzvah, aquele mandamento. Então a lei oral ela tem essa incumbência, essa característica de te explicar de como cumprir aquele mandamento. Por exemplo, você tem um mandamento da Tevilá, né, de purificação. Então, como cumprir esse mandamento? Como cumprir essa mitzvah, esse preceito? Como? Aí a lei oral ela vai te explicar como fazer isso. E isso foi dado para Moisés, só que Moisés não escreveu, ele escreveu apenas aquilo que Deus determinou. O que era para ser feito, ele foi passando depois, que é aquele caso que a gente encontra Moisés instruindo o povo, e Jetro dá ele aquela diretriz que ele poderia escolher, separar pessoas para o ajudá-lo, né, naquela tarefa tão difícil, senão ele desfaleceria o povo, porque ele tinha que explicar uma coisa por coisa, um mandamento por mandamento. Então, quando vinha uma questão, ele tinha que explicar como fazer aquilo. Então ele passou isso para aqueles 70 e isso virou uma tradição oral. Tá? Então isso virou uma tradição oral. Quando você chega no período de Esdras, Esdras ele vai então no período da reconstrução do segundo templo, ali de Zorobabel, você vai encontrar isso no livro dos profetas ali, no período de Esdras, Neemias. Esdras então ele vai elaborar um sistema que é conhecido como Sanhedrin, que lá no Novo Testamento você conhece como Sinédrio. Então Esdras ele vai criar o Sinédrio para isso. O Sinédrio, então, ele vai ser onde serão julgadas as causas. Será como se fosse uma plenária de julgamento para julgar as causas. Então, o Sinédrio é que julgaria as causas, as demandas que surgiriam no meio do povo naquele período. Então, Esdras vai estabelecer, ele vai criar o sistema sinagogal, ou seja, não tem templos, o templo está em reconstrução. Então, para estudar a Torá, o que é que ele fez? Ele criou esse sistema de congregação conhecida como sinagoga, que você vai encontrar já no período de Jesus. Então, o período pós-cativeiro é um período onde esta tradição oral ela toma força, ela é restaurada, resgatada por Esdras e transmitida. Só que no período interbíblico, quando os romanos tomam posse da terra, ou seja, se tornam os governantes do mundo, e também da terra de Israel, da terra de Israel, os romanos então, o que eles vão fazer? Eles vão tirar os sacerdotes que eram por linhagem sacerdotal da casa de Arão, e eles é que vão colocar agora os sacerdotes, e eles vão então fazer isso, a mesma coisa vão fazer no Sinédrio. E nesse período interbíblico vai surgir as classes, as escolas que estudam a Torá.
No caso, nós usamos as mais conhecidas no período de Jesus: os fariseus, os saduceus, essênios, zelotes, herodianos e os escribas. Só que os fariseus, eles são uma classe que vão mais se preocupar com a tradição, mas também com a Torá. Já os saduceus, que vai ser a classe nobre, e eles serão a maioria no Sinédrio, então os saduceus é que darão aval de como cumprir aquele mandamento. Eles que ditariam qual punição seria dada segundo a lei oral. Só que o que vai acontecer? Eles vão acrescentar algumas tradições, alguns rigores sobre a lei oral, que também os fariseus farão. Então isso vai ser conhecido como tradição dos anciãos. E essa tradição dos anciãos, ela vai ser depois também passada por outra classe conhecido como os essênios. Os essênios vão sair de Jerusalém porque eles não querem se contaminar com o paganismo greco-romano, e eles vão para o deserto, e eles vão se tornar então um povo, uma classe do deserto. E esses saduceus, eles vão criar algumas tradições, eles vão ensinar algumas tradições, e essas tradições serão conhecidas como obras da lei. Então a tradição que esses anciãos vão criar será conhecida como obras da lei, que eram interpretações errôneas da tradição oral e da lei escrita. Tá? Então eu vou provar aqui com alguns documentos. Nós vamos ler um material que esse vídeo vai se tornar um pouco extenso. Eu espero que você tenha paciência para lê-lo, tá? Depois ou ouvi-lo, como você queira. Então nós temos aí, eu deixei a fonte bibliográfica aqui, ó, de onde eu pesquisei esse conteúdo. Então você pode aí entrar aí da Fé dos Santos, Obra da Lei, o Judaísmo e a Torá, na página 48, na fonte rabínica da Torá Oral, que é desse tema aqui de Ezra, a papista.com.br, também sobre obras da lei, e arqueologia do criacionismo.com.br, 2007, 4, as obras da lei. Então eu fiz a pesquisa, e nós vamos encontrar alguns materiais aqui importantíssimos para entendermos o que Paulo queria dizer sobre obras da lei. Se Paulo estava falando contra os mandamentos, os preceitos e os roquins de Deus, tá? Baruch Hashem. Então, vamos aí para a nossa dinâmica. Então temos aí, ó. Então, Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo vai esquecer, são textos que usam a expressão obras da lei. Vamos ver aqui, ó. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui que vai começar, né? Vamos entender depois o que Paulo quer dizer com obras da lei. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando nós lemos esse texto sem saber o que significa obras da lei, a gente acha que Paulo está falando contra a Torá, contra a lei de Deus, contra os mandamentos. Aí entra aquela questão da doutrina criada, que foi a doutrina da substituição, que a igreja substituiu Israel e a graça substituiu a lei. Então nós vamos entender o que significa obras da lei de verdade dentro do contexto. A gente tem que entender o contexto que Paulo, por que é que Paulo estava usando essas expressões. Ó. Desta forma disse Lutero. Olha o que Lutero vai dizer quando ele lê esses textos. Olha para você ver aonde que vai a coisa. Dessa forma, disse Lutero, São Paulo teria chegado à conclusão de que um homem só pode ser salvo pela fé. De fato, na fé que ele tem
na fé de que ele tem fé. Se ele duvidasse que tem fé para ser salvo, não seria. Essa ideia de fé na sua fé para a salvação se tornou a doutrina conhecida como sola fide, ou somente pela fé, concluindo o valor das obras da fé, excluindo o valor das obras da fé, que é o que Tiago vai dizer, Jacó, que é Tiago vai dizer, né? Que a fé sem as obras ela é morta. Aí ele vai dizer assim, mostra-me a tua fé sem as obras, te mostrarei a minha fé pelas obras. Então é totalmente diferente do quesito obras da lei, tá? Então Martinho Lutero ele vai criar então essa tese de sola fide, sola escritura, sola graça, ou seja, só a graça, só a fé e só a escritura. Por quê? Por causa para tirar esse contexto judaico das escrituras, principalmente no quesito cumprimento da mitzvah, do mandamento, tá? Então Lutero ele vai criar aí, olha o que mais que ele vai dizer aqui, ó. Isso aqui é o que é o perigoso. Olha o que é que ele vai dizer, o grande reformador vai dizer, ó. Para Lutero, São Paulo se viu confortado apenas por esse pensamento. E uma vez alcançada essa conclusão, o apóstolo queria dizer, olha só onde que vai a interpretação de Lutero acerca desse assunto. Em Romanos capítulo é uma interpretação que ele vai fazer de Romanos 8, 35 e 37, que um homem poderia até mesmo matar ou cometer adultério 1000 vezes em um dia. Palavra de Lutero. Que não perderia a salvação. Carta 99. Olha onde que vai o descabimento, onde que vai o perigo de eu acreditar nesse negócio, nessa questão de só fé, só escritura e só graça. Olha onde que vai. Olha o que é que Lutero disse, que um homem poderia até mesmo matar ou cometer adultério 1000 vezes em um dia, que não perderia a sua salvação. Por quê? Porque é só pela graça, né? Eu tenho fé, eu tenho graça, a graça ela me cobra, mas peraí, mas a graça segundo Lutero, porque a graça está deixando ele com uma liberdade de cometer qualquer tipo de pecado, que ele não perderia a sua salvação. Olha o que é que Lutero, gente, isso aqui eu não estou inventando, aqui está a fonte, ó, carta 99 de Lutero, o que ele vai falar sobre a questão da fé, da graça e da fé. Aí a fonte bibliográfica está aí, você pode pesquisar depois, voltar ao vídeo, congelar a tela e pesquisar se eu estou inventando. Isso tudo aqui é pesquisa, para entender o contexto que seria obras da lei. Olha o perigo, e é o que muitas pessoas entendem. Aí a gente fala assim, ah não, a lei foi abolida. Onde que foi onde que Cristo disse que ele aboliu a lei? Se ele mesmo em Mateus 5,17 falou que ele não veio para revogar, ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. Ele disse que aquele que ensinasse o menor dos mandamentos, destes mandamentos aos homens, ele seria o menor no reino de Deus. Ele não falou que não deveria ensinar os mandamentos, ele falou que deveria ensinar aquele que ensinasse errado um menor mandamento, ele perderia, ele seria chamado menor. Olha para você ver como a escritura não pode se contradizer. E às vezes a gente acha que Paulo está se contradizendo. Vamos continuar aí, ó. Período entre o Antigo e Novo Testamento, conhecido como período interbíblico, né, ou intertestamentário. As grandes mudanças que ocorreram resultaram na sociedade judaica descrita nos tempos de Jesus. Um dos movimentos mais significativos desta época foi a diáspora, a dispersão. Isso, a diáspora, ela começou, gente, quando aconteceu o exílio assírio e o exílio babilônico, tá? Então, o exílio assírio, que foi a parte do norte de Israel, que foi para a Síria, esse exílio ainda está, vamos dizer assim, ele ainda está ocorrendo. Por quê? Porque os judeus que foram para o norte, que eram as tribos do norte, que foram para a Síria, eles não regressaram como judeus, que era o reino do sul, que foi para a Babilônia. Quem voltou
para Jerusalém na reconstrução do templo, no período de Jesus, são judeus do cativeiro babilônico, não judeus do cativeiro assírio. Claro que alguns judeus que foram para o cativeiro assírio vieram para Jerusalém, mas não na sua totalidade, como foi os judeus que foram para o cativeiro babilônico. E aí é conhecido como diáspora ou dispersão, né? Vamos continuar a leitura aí. Embora tenha começado no exílio, foi no período interbíblico que a diáspora realmente ganhou força, espalhando o povo judeu até mesmo para as terras mais longínquas. Para as terras mais longínquas. Esse período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos e religiosos que foram muito atuantes no primeiro século. Entre esses grupos destacam-se os saduceus, os essênios e os fariseus. Gente, esses grupos eram conhecidos como seitas, tá, gente? Seitas. O conceito seita, ele não tem o mesmo conceito que se tem hoje, aquele conceito pejorativo. Não, o conceito seita naquela época era conhecido como partidos políticos e religiosos. No caso, saduceus, essênios e fariseus eram conhecidos como seitas do judaísmo. Era a forma como cada grupo fazia a sua interpretação da Torá escrita e da Torá oral. Então, esses partidos, eles eram divisões dentro do judaísmo do período interbíblico que vai também estar em evidência no período de Jesus. E haja vista que é sabido de alguns, não são todas as pessoas que sabem disso, mas Jesus, ele fez parte da escola dos fariseus, tá? Jesus, ele tinha o sistema doutrinário de Jesus, era o mesmo sistema doutrinário dos fariseus, cuja escola é a escola de Hilel, quer dizer, haviam duas escolas predominantes que ganhavam maior força, maior destaque no período de Jesus, que era a escola de Shammai e a escola de Hilel. Então essas duas escolas rabínicas, elas tinham formas de interpretar a lei, de interpretar os textos da Torá e a lei oral, que era aquilo que depois vai ser conhecido como Mishnah, que será escrito no final do primeiro século depois de Cristo, e depois no terceiro século vai ser escrito todo o resto do compêndio, e aí vai surgir o conhecido Talmud. O Talmud nada mais é do que um tratado rabínico sobre discussões sobre a Torá escrita e como era a interpretação da Torá oral, conhecida como Mishnah, que vai ganhar o nome de Mishnah, que significa estudo, pesquisa, tá? Então isso vai ganhar força no período de Jesus, já tem essa dinâmica, que é o que será conhecida como tradição dos anciãos, a forma como eles interpretavam as tradições orais, ou seja, a Torá oral, que era a explicação rabínica do conceito da Torá escrita, como cumprir aquela mitzvah, que é o que eu expliquei aqui, tá? Então esses partidos políticos e religiosos, tá? No caso que os saduceus são os que terão mais proeminência no Sinédrio, porque serão a maioria, então eles é que vão, então, organizar e dizer como se deveria cumprir, então, mandamentos e o que seria feito. Então aí eles vão acrescentar algumas coisas que não tinham nada a ver com a Torá oral, nem com a Torá escrita, tá? Nem com a lei oral, nem com a lei escrita. Foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou ainda mais. Como assim se solidificou? Que eu disse, quem vai começar com esse conceito e com esse sistema de reunião, de congregar, vai ser Esdras, o sacerdote escriba. Ele é que vai elaborar esse sistema de sinagoga, e ele vai elaborar também, gente, o sistema de estudo da Torá. Então, como no cativeiro babilônico eles não podiam, né, no comecinho eles não podiam ter contato, e haja visto que depois que Alexandre o Grande morre e o seu reino é dividido, muitos dos seus vassalos, que se tornaram imperadores também, vamos dizer assim, eles vão proibir os judeus, alguns vão proibir os judeus até mesmo de estudar a Torá. Então o que eles vão fazer? O que Esdras vai fazer? Ele vai criar então um sistema conhecido como Paraxá, que quer dizer porção. Então em cada Shabat vai ser estudado na sinagoga uma Paraxá. Como eles não podiam estudar a Torá, o que eles fizeram? Eles começaram a estudar os profetas e os salmos, que vai ser conhecido como Haftará.
Então eles vão acrescentar, o Esdras, depois que eles voltam, eles vão acrescentar essas Haftará às Parashot, ou seja, vão estudar o texto da Torá, tá? Que é o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, e ele vai então acrescentar as Haftarot, que são os escritos dos profetas e dos salmos. E aí vai criar esse sistema de ensino e de estudo todo Shabat. Por isso que você vê que o judeu todo sábado ele faz um estudo sistemático de uma porção do livro, e ali ele vai citar o profeta, ele vai citar um salmo. Então por isso, e essa era a divisão de estudo que Jesus citou. Não leste que foi escrito na lei de Moisés, no salmo e nos profetas? Jesus estava fazendo citação de como se estudava a Torá em porções semanais, conhecida como, que é o que eu acabei de falar aqui, como Parashá, o plural Parashot, que é o plural de Parashá, porções semanais, tá? Então isso era assim que se estudava. Por isso que você observava que quando Shaul Paulo, ele visitava, ele ia para alguma cidade, o primeiro lugar que Paulo procurava era uma sinagoga. Tem gente que acha que quando Paulo foi para a cidade de Éfeso, de Corinto, a Galácia, Colosso, Filipenses, quando acha que Paulo foi em certas cidades, ele foi lá atrás de gentil, ele não foi atrás de gentil. Ele foi para a sinagoga lá debater nesse momento as Haftará, que seriam os profetas e os salmos, para mostrar que Yeshua era o Mashiach, que Jesus era o Messias. Entendeu? Então, gente, então esse sistema de estudo foi criado, né? Ganhou força por Esdras, tá? Foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou ainda mais. Durante o período do exílio da Babilônia, o povo de Israel não tinha mais acesso ao templo, além de ser confrontado por práticas religiosas pagãs que ameaçavam a continuação da religião judaica, que é o que eu disse que os essênios fizeram. Então, com esse medo que os essênios fizeram, eles foram para o deserto. Diante dessa realidade, os judeus se concentravam em preservar o que possuíam, no caso, a Torá, e a convicção de que eram o povo de Deus. Essa forma de culto era fundamentada no estudo da Torá, na piedade pessoal e na oração, como forma de substituir os sacrifícios que não podiam mais ser oferecidos. Logo, o judaísmo podia ser praticado em qualquer lugar onde fosse possível levar a Torá. Esse conceito foi preservado após o exílio, e a reunião em sinagogas, que eram os locais onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, tornou-se bastante popular. Então, gente, como não tinha templo, o que eles fizeram? Então, como não tinha como levar sacrifício, o que eles fizeram? Eles adaptaram uma forma de evodar, uma forma de evodar, de culto, tá? De prestar um serviço a Deus, que era através de orações, através de cânticos. Então eles fizeram isso, né, para poder substituir aquilo que eles faziam como sacrifício. Então a piedade, ou seja, se tornavam cada vez mais piedosos, ou seja, mais tementes a Deus no estudo da Torá. Então aí, diante disso, as interpretações que vão surgir por meio dos anciãos em cima da lei oral é que vai fazer com que eles deixassem de observar os mandamentos, na verdade, o que estava escrito, e passaram a crer mais na tradição dos anciãos do que propriamente na Torá escrita e na Torá oral, que é o que Jesus passou a combater, e Paulo também. A Torá oral, aí nós temos aqui o termo em hebraico, que é o Torá, Torá, Shibe Alpe, ou seja, Torá da boca, Torá oral. O termo usado para denotar as leis e estatutos que, além do Pentateuco, Deus deu a Moisés. Então, foi Deus que entregou essa tradição para que Moisés ensinasse como ele deveria interpretar para o povo as leis que, em declarações posteriores agáticas, né? No entanto, o corpo completo da doutrina rabínica é dito ter revelado a Moisés no Sinai, de modo que Rabi Yeshua ben Levi
declarou que todos os ensinamentos rabínicos, mesmo aqueles que os estudiosos encontraram e promulgaram mais tarde, foram dados a Moisés no monte. Claro que aqui esse rabi Yeshua ben Levi, o que ele vai fazer no primeiro século? Ele viu, com medo de se perder toda a explicação da lei, de como se cumprir os mandamentos da lei escrita, porque aquilo era por tradição. Então, como é que eu faço para cumprir o Shabat? Então, a tradição oral ia te explicar como cumprir. Então, esse rabino Yeshua ben Levi, como ele ficou com medo, Yehoshua ben Levi, né? Quando ele ficou com medo de que se perdesse esse ensinamento, essa tradição, o que ele fez? Ele resolveu então copilar, escrever. É aí que vai surgir a Mishnah. A Mishnah, ela vai ser o compêndio de explicações da lei escrita. Aí, diante disso, vai surgir a Guemará, que vai ser o debate entre os rabinos. Então, cada rabino vai fazer uma interpretação daquele escrito, né, daquela tradição oral, e eles vão às vezes acrescentar rigor, que é o que aconteceu no período de Jesus, e aí criaram a chamada tradição dos anciãos, que não tinha nada a ver nem com a Torá escrita, nem com a Torá oral. E até hoje isso acontece, tá? Então a Mishnah, também conhecido como Mishnah ou Mishneh, né, que está escrito aqui em hebraico, Mishnah, do verbo Shana, estudar, revisar, é uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada a Torá oral. Provém de um debate entre os 70 e 200 da Era Comum, com um grupo de sábios rabínicos conhecidos como Tanaim, e redigida pelo rabino Judá Hanassi, que terminou sua obra no ano de 189 da Era Comum, ou seja, no finalzinho do primeiro século, no começo do primeiro século depois de Cristo. Então, para você ver, ainda se tinha essa questão de cumprir a tradição, a lei oral, não como aquela forma exacerbada, sem freio, coisas criadas, aí são doutrinas de homem, que é o que Yeshua vai dizer, que este povo, vai citar o profeta Isaías, dizendo que eles ensinavam preceitos que eram preceitos dos homens, honrava com os lábios, mas o que eles ensinavam era coisa dos homens, por exemplo, lavar as mãos, começo por lavar as mãos, lavar os pés, um sistema de ritualística, de purificação que não tinha nada a ver nem com os escritos, nem com a tradição oral. Vamos aí, ó. Lista de ordem. Então a Mishnah, essa lei oral, ela é dividida em 6 bases de como cumprir os mandamentos. Por quê? Porque são 613 mandamentos. Aí a pessoa pensa assim, Jesus cumpriu 613 mandamentos no meu lugar. Não, gente, Jesus não cumpriu mandamento para ninguém. Ele cumpriu os mandamentos que cabiam a ele. Por exemplo, você tem mandamento para homem, você tem mandamento para mulher, você tem mandamento para estrangeiro, mandamento para sacerdote, mandamento para levita, mandamento para rei, mandamento para terra. Como é que você vai cumprir mandamentos que não te cabem a ti? Você tem que cumprir aquilo que cabe a ti dentro daquilo que você está inserido. No caso, mandamentos para homem, né? O mandamento da Midá. O mandamento da Midá é o mandamento da separação da mulher. Você vai cumprir o mandamento de separação de mulher? Não vai, né? A mulher tem que cumprir o mandamento da Amidá, que é o mandamento da separação. Então vamos ver aqui, ó. São 6 ordens, as 6 ordens são. Vamos ver, ó. Zeraim, mandamento semente, discute sobre rezas e bênçãos, orações e bênçãos, dízimos e leis agrícolas, são 11 tratados, tá? Isso aqui antes, gente, isso aqui antes era oralmente. Você aprendia isso aqui, você ia lá, como é que eu faço para cumprir o mandamento do dízimo? Você não sabia como cumprir, é só devolver? Não, tinha toda uma dinâmica, né? A Torá mesmo diz que se você habitasse distante do templo, e você chegasse um período de peregrinação, que você tinha que ir em Jerusalém na festa da Páscoa para trazer o seu dízimo, que se fosse longe, o que você fazia? A Torá te explicava isso. O que você tinha que fazer? O que a Torá oral explicava? Não, você vai vender o seu animal lá, quando você chegar aqui, você compra o animal e oferece. Por quê? Quando Jesus ele entra no templo,
e derruba a mesa dos cambistas e diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então o templo não era só para judeu, era para todas as nações, mas tinha uma divisão. Depois a gente vai a outra coisa que a gente vai tratar depois. Aí o que a gente pensa? Ah, tá vendo? Ó, Jesus proibiu vender no templo, não pode vender, o cara não pode vender CD na igreja, o cara não pode vender livro na igreja, o cara fica vendendo negócio na igreja. Já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não estava combatendo vender coisas ali no templo, no pátio do templo. O que Jesus combateu foi a mesa dos cambistas. Por quê? Porque naquela época, como os anciãos criaram muitas tradições, aí o que acontecia? Quando o cidadão, por exemplo, o cara mora lá no Egito, aí ele vai pegar, entrar no deserto, vai lá para Jerusalém, mora longe, ele vai fazer a pé esse percurso. Aí ele tem que trazer um cordeiro para oferecer como sacrifício na Páscoa, no Pêssego. Se aquele cordeiro que ele escolheu, ele poderia correr o risco de ser roubado no caminho, correr o risco de se cortar num arame, num arbusto, correr o risco de quebrar uma pata. Quando ele chegasse lá nos templos com essas características, machucado, com o pé quebrado, ele não poderia ser aceito mais, porque tinha que ser um cordeiro sem defeito. Então o que a Torá dizia? Ele vendia aquele animal, então ele levava o dinheiro lá no templo. Quando ele chegasse no templo, no pátio do templo, já tinham pessoas com objetos para vender objetos para o sacrifício. Por exemplo, vendia cordeiro, vendia pomba, vendia flor de farinha. Só que quando ele chegava lá, o que os cambistas faziam? Eles aumentavam o valor do cordeiro, aumentavam o valor da pomba, aumentavam o valor da flor de farinha, e aquele judeu que vendeu o seu cordeiro, vamos supor, ele vendeu o cordeiro dele por R$ 500. Eu vou usar só para você entender, claro que não existia real, só para você entender. Porque a moeda do templo era uma moeda única, não era a mesma moeda que você encontrava lá fora. Por isso que os cambistas vendiam no pátio do templo, não dentro do templo. Então o que acontecia? Aí ele pegava aqueles R$ 500 e vinha. Quando ele chegava lá para comprar um cordeiro, no lugar do cordeiro que ele vendeu, o cordeiro lá do templo estava custando R$ 1.500. Aí Jesus viu aquilo, aí Jesus foi e quebrou a mesa dos cambistas, que ali eles aumentavam o preço e colocavam dificuldade para a pessoa oferecer o sacrifício dele. Então aquilo impossibilitava a pessoa que ia oferecer um cordeiro, impossibilitava de oferecer um cordeiro. O que ele fazia? Ele comprava aquilo que cabia no dinheiro da mão dele, ou que seja um casal de rolo de pomba ou flor de farinha, que era o mais barato, que também ficava caro no período das festas pelos cambistas. Foi isso que Jesus combateu. Jesus não combateu vender nada no templo, ele combateu foi o preço exacerbado, foi a corrupção que existia dentro do templo, pela mesa dos cambistas. Foi isso, gente. Então, quando você não entende essa cultura, quando você não conhece isso, por que ele fez isso, aí você acha que Jesus está falando contra vender alguma coisa dentro da igreja, né, dentro do templo, da sinagoga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, já expliquei. Então, aqui era como cumprir a lei da semente. A próxima aqui é o Moed, que são os festivais referentes às leis do Shabat e das festas judaicas. Eram 12 tratados. Peraí, eu não estou em Jerusalém, como é que eu vou cumprir então a festa que tinha do Pêssar? Eu estou longe, não tem como eu ir. Como é que eu vou cumprir a festa das cabanas? Como é que eu vou cumprir essa festa das cabanas? Então, que é a festa de Sukkot, né? Como é que eu vou cumprir? Então tinha como te explicar, a lei oral te explicava como você celebrar esta festa judaica. Então, para isso que servia a lei oral, mas aí a tradição veio, os anciãos vieram, aqueles ensinadores vieram e acrescentaram coisas que não tinham nada a ver. Tinha Nashim, que era mulheres, né, acerca do casamento, divórcio e algumas formas de juramentos, e as leis do Nazir, que é do Nazireu, né, são 7 tratados. São leis de purificação, né? Neziquim, danos, ocupa-se da lei civil e criminal, o funcionamento dos tribunais e juramentos. São 10 tratados. O
Kodashim, coisas sagradas, ou Kadoshim, né, coisas sagradas, acerca dos rituais de sacrifício, as atividades do templo e as leis alimentares, que é conhecido como Kashrut, são 11 tratados. Então é a Tahorot, que são leis de purezas, relativos às leis de pureza e impurezas, incluindo a impureza do morto, as leis de purezas rituais dos sacerdotes Kohanim, as leis da pureza familiar, as leis menstruais, no caso a Midá, coisa das mulheres, e outras 12 tratados. Então, tá vendo? Então era todo um compêndio, tá? Era tudo um compêndio que se você tinha para cumprir. Então isso aí era passado pela tradição oral. Depois vai ser escrito lá pelo aquele rabino lá que nós lemos o nome dele aqui. Yeshua jamais foi contra a Torá, mas sim contra os legalismos oriundos da tradição oral e das obras da lei. Ó, a gente vai explicar, o que a gente está tratando aqui é sobre obras da lei. Vamos ver aqui, ou seja, leis humanas tidas como de igual ou superior o valor da Torá do Eterno. Yahweh alertou para que nada fosse acrescentado ou tirado da sua palavra, que é Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela nada. Ou seja, então o que aconteceu? Os anciãos criaram a tradição e acrescentaram sobre os mandamentos de Deus algo que não era nem por tradição oral e nem pela lei escrita. Então eles colocaram coisas que não eram, aí é conhecida na Bíblia como doutrina de homens, leis humanas, que é o que Jesus combateu e Paulo combateu, conhecida como obras da lei. A gente vai ver isso aí com mais profundidade. Kadosh Baruch Hu. Vamos aí, ó. A tradição pela qual Yeshua, em certas ocasiões, denunciou quando se substituía a palavra de Adonai, assim como a luta constante de Paulo travada contra as obras da lei. Em Mateus 15, 2, 3, por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então vocês estão vendo? Então essa questão de lavar a mão para comer e tal, claro que tinha um conceito de purificação pelo mikvê, que era um banho de purificação, um ritual que era praticado pelos judeus. Mas eles acrescentaram sobre essa tradição oral, sobre esse mandamento, né, de purificação, que tinha a bacia de bronze lá para o sacerdote lavar as mãos. Então eles criaram em cima disso muitos conceitos humanos e ensinavam para o povo. E o ensinava para o povo que era melhor, que era mais plausível obedecer à tradição que os anciãos passavam, do que às vezes cumprir até mesmo certos mandamentos, que infelizmente é uma coisa errônea, que é o que infelizmente também muita gente usa usa um texto também que está na Bíblia, dizendo que você tem que obedecer a pessoa a todo custo. Não é assim. Você vai obedecer se tiver na escritura. Se não tiver, você não tem que obedecer coisa nenhuma, que é o que Pedro disse, ó, mais importa obedecer a Deus que os homens. Pedro não estava sendo, tipo assim, incoerente, dizendo que você não tem que obedecer a autoridade, não. Ele estava dizendo que ele tinha que obedecer o que estava escrito. Por quê? Porque eles falaram para eles não mais falar acerca de Yeshua e da salvação. Aí eles disseram, ó, importa mais obedecer a Deus, ou seja, anunciar o Messias, do que calar a boca, né? Então eles não estavam ali sendo desobedientes às autoridades, mas sim cumprindo o que estava escrito. Romanos 3, 20, por isto nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo, quando escreve o termo obras da lei nas suas epístolas, muitas vezes é incompreendido dentro do espírito da lei, da Torá. No entanto, passamos a entender melhor esta questão quando é explicada à luz do mais recente evidência arqueológica, os manuscritos do Mar Morto. Os textos traduzidos pelos eruditos Qumran e Stugnell dão-nos alguma pista. As obras da lei não são nem mais nem menos do que um corpo de escritos existentes do primeiro século.
o Mixat Macet HaTorá, ou conhecido como documento MMT, que só recentemente foi recuperado. Esta descoberta faz com que Paulo se torne mais inteligível, ou seja, mais compreensível para a fé dos nossos dias. Então, um documento, gente, arqueológico foi encontrado nas minas de Qumran. Foi encontrado alguns documentos, por exemplo, os textos que são usados para redigir a Bíblia Sagrada que nós temos. Tem gente que acha que a Bíblia foi entregada assim, do jeito que é hoje. Não, gente. Eram textos em pergaminhos e papiros. Então esses textos foram escritos, foram guardados por um povo chamado de povo do deserto, que foram os essênios. Então foi achado livros, compêndios do Novo Testamento, achado compêndios do Antigo Testamento, achados alguns escritos de tradições judaicas e também de alguns escritos que corriam na época de Jesus, conhecido como obras da lei e tradição dos anciãos, que são esses documentos. Era aquilo que Paulo combatia na sua época, conhecido como obras da lei. Eram tradições que o próprio Jesus também combatia, como conhecido como tradição dos anciãos. Então eles abandonavam os mandamentos de verdade e começavam a ter mais obediência por aquilo que os anciãos diziam, que os escribas diziam, do que aquilo que verdadeiramente estava escrito ou estava colocado pela tradição oral, de como cumprir. Então eles acrescentavam algo que não estava dentro da tradição verdadeiramente dita, propriamente dita. Houve um ataque à fé em todo o mundo por muitos séculos, na tentativa de eliminar o conceito de que a lei, a Torá, não é mais vaga, com base em comentários de Paulo de difícil compreensão, como disse Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 16. Como, por exemplo, em Gálatas e Romanos, que são os textos mais usados para dizer que a lei foi abolida e que as obras da lei, Paulo não está falando da lei. Quando ele fala obras da lei, ele está falando de documentos ou de tradições que foram colocadas pelos anciãos, que é o que nós vamos mostrar aqui agora. E tá a bibliografia para você pesquisar, você mesmo pesquisar, ver se que eu estou falando aqui é invenção minha, invencionista, não é. Então isso é fundamento de tradição, fundamento de costume, fundamento escriturístico também, e a arqueologia vai provar isso aí com documentos achados da época. Entre 1947 e 1956, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, foram descobertos dentro de grande vaso de barro, escondido em 11 cavernas nas montanhas ao lado do oeste do Mar Morto. Ao analisar sua escrita e submetê-los a testes radiométricos, os arqueólogos ficaram pasmos ao constatar que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de idade. Alguns haviam sido escritos nos dias de Jesus e outros até 2 séculos antes. Ou seja, esses documentos, alguns desses documentos encontrados, eram documentos do 2º século antes de Jesus. Que período é esse? O período interbíblico ou intertestamentário, que é o período lá dos Macabeus, é o período lá pós-cativeiro. Então é nesse período que alguns documentos serão redigidos. E desses documentos, algumas tradições também vão ser colocadas na escrita, que é o que a gente vai ver aqui agora há pouco. Um manuscrito conhecido como MMT, a abreviatura da expressão hebraica Mixat Macet HaTorá, que é importantes obras da lei. Então, Mixat Macet HaTorá significa importantes obras da lei. É um documento que data do período do 1º século, ou seja, esses documentos trazem tradições escritas do período de Jesus e antes de Jesus, que era o que Jesus combatia, conhecido como tradição dos anciãos, e Paulo usa a expressão como obras da lei, porque essa palavra obras da lei, Mixat Macet HaTorá, elas eram tradições que eram colocadas com essa nomenclatura. Então Paulo não inventou a palavra obras da lei em Gálatas e Romanos, ele não inventou essa palavra. Ele
usou essa palavra porque tinha um contexto onde essa palavra cabia. Vamos ver aqui, ó. Esse é o único escrito fora da Bíblia que usa a expressão obras da lei. Antes de sua descoberta, esta expressão só aparecia nos escritos do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às obras da lei. Paulo ensina, por exemplo, que o homem não é salvo pelas obras da lei, Gálatas 2,16, e que todo aquele que são das obras da lei estão debaixo de maldição, Gálatas 3,10. Ó, tá vendo aí, pastor? Tá falando. Gente, vocês vão entender, ele não está falando da lei, ele está falando das obras da lei, que é uma coisa que não tem nada a ver com a lei. Então tá aqui o documento, isso aqui é uma foto do documento, tá? Então tá aqui a bibliografia de onde você pode pesquisar, ela tá lá também na primeira página aí desse material, onde eu expus para você aí. Então esse documento aqui é um fragmento da obra da lei, tá escrito em hebraico, tá? Então, ó, o que Paulo queria dizer por obras da lei? Alguns acharam que ele estava se referindo à obediência à lei de Deus, ou seja, a Torá, e concluíram muito apressadamente que os cristãos não precisavam mais obedecer os 10 mandamentos. O MMT, o Maser HaTorá, contudo, aponta para um significado totalmente diferente. Aí você viu lá que no começo eu li um documento que Martinho Lutero, olha a ideia que Martinho Lutero teve. Olha a interpretação que Martinho Lutero fez de Gálatas. Ele disse que o apóstolo Paulo estava dizendo que a pessoa podia matar e adulterar 1000 vezes que ele não perderia a salvação. E desse pensamento de Martinho Lutero surgiu a tal da doutrina da salvação eterna, ou seja, salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode pecar que você é uma pessoa salva. É a doutrina da eleição, né? Os eleitos são salvos. Então Deus escolheu esse para ir para o céu, aquele para ir para o inferno. Por quê? Porque o eleito, ele peca, mas o pecado dele, porque ele está na graça, ele não vai para o inferno. Ele não perde a salvação. Olha para você ver onde que vai o descabimento, o que é que uma interpretação errônea de um texto bíblico faz quando a pessoa não interpreta da forma correta, ou seja, não faz uma exegese, uma hermenêutica do texto para entender se é aquilo mesmo. Aí começa a disseminar doutrinas errôneas e doutrinas de perdição, que é o que Martinho Lutero fez, o grande reformador Martinho Lutero. 6 cópias fragmentárias do MMT foram descobertas na caverna do Mar Morto, indicando que provavelmente muitas outras cópias foram feitas e distribuídas. O MMT é uma carta com mais de 130 linhas que tenta convencer seus leitores a praticar as importantes obras da lei. E para nossa grata surpresa, ele faz uma lista de cerca de 20 dessas práticas religiosas consideradas extremamente importantes pelo autor do MMT, que é o Maser HaTorá lá dos escritos, né? Entre elas está, primeiro, não usar tecidos em que se mistura lã e linho, não colocar debaixo do mesmo jugo animais de espécies diferentes, não semear grãos de espécies diferentes no mesmo campo, não lavar os utensílios em águas correntes, pois podia se contaminar com o que tivesse sido lavado correntes acima, e etc. O MMT evidentemente interpreta e amplifica de maneira extrema e distorcida os ensinamentos do Antigo Testamento. Sua preocupação é com a preservação da pureza e não misturar o puro com o impuro, em não incorrer no erro do jugo desigual. O MMT considera tais práticas como essenciais para a religião. Então, esse documento dessa tradição dos anciãos, ela colocava a forma com que eles interpretavam superior ao que estava escrito na Torá de Deus, né, nos mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo se posiciona firmemente contra este ensinamento que, como nos mostra o MMT, parece ter sido bastante difundido naquela época. O MMT comete o erro de achar que impureza é uma questão externa, ritualística e não moral, no íntimo do coração.
para Paulo, uma religião meramente exterior e ritualística não tem qualquer virtude, porque todos somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. A lei de Deus, porém, continua sendo santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Está vendo como é que Paulo pode falar contra a lei de Deus e lá em Romanos 12,7 ele vai dizer que o mandamento é santo, é justo e bom. Como é que ele pode se contra... Não é contradição, gente, é porque as obras da lei não está falando da lei, da Torá, não está falando dos mandamentos, está falando de tradições dos anciãos, que era conhecido como obras da lei. É isso que Paulo estava combatendo. Vamos continuar aqui, ó. Tem muita coisa para a gente ler, ó. Deixando os fariseus e escribas, o Senhor chamou a si a multidão e lhes disse que prestasse atenção e entendesse o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Então isso era, eles estavam, né? Jesus estava mostrando que a forma com que os fariseus estavam, por que seus discípulos comem as mãos por lavar, não lavam as mãos para comer? Aí Jesus falou, ó, por que vocês desfazem dos mandamentos ensinando doutrina dos homens, a doutrina dos anciãos? Aí Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que sai da boca, não é o que entra na boca, é o que sai. Aí ele vai dizer que o que procede, o que sai da boca do homem é o que contamina, porque do coração do homem procede os maus pensamentos. Jesus não está falando, gente, de coisa de comer. Jesus está falando de da moralidade, daquilo que é moral, daquilo que o homem faz através do cumprimento dos mandamentos, por exemplo, honrar pai e mãe, guardar o Shabat. Então fazer todas essas coisas, Jesus estava dizendo que não era isso que estava contaminando o homem, que era não ter moral. Vamos ver aqui, ó. Ele estava fazendo uma distinção vital entre o que entra na boca, que é algo material, o que sai da boca, que é a expressão verbal, o que se diz. Vamos ver aqui, ó. Contaminar aqui surge da tradução de uma palavra grega koinos, que entre outros tem o significado de impuro ou vulgar, no sentido cerimonial ou real. A pessoa que no sentido religioso era impura ou vulgar era proibida de praticar, de participar nos ritos judaicos. A contaminação neste sentido era muito relevante para os legalistas e fariseus. O Senhor está declarando que o que contamina o homem não é o que ele come, mas é a impureza moral revelada por aquilo que ele diz e ensina. Com a sua autoridade, o Senhor Jesus supera as distinções levíticas entre o que é puro e o que é impuro e deixa para trás a tradição dos anciãos, que é o que Paulo vai chamar, e é o que era chamado naquela época também de obras da lei. A expressão obras da lei no grego ergonomou. Este termo foi usado na Septuaginta para traduzir do hebraico a expressão Maser HaTorá. Este termo, oriundo da seita de Qumran, tornou-se comum no judaísmo rabínico do primeiro século, ou seja, do período de Jesus, mas não fazia parte propriamente da lei oral. Então essas tradições rabínicas não faziam parte, gente, da lei oral que explicava a lei escrita, não fazia parte. Por quê? Porque esse Maset HaTorá, essas tradições dos rabínicos, elas eram discussões de como a tradição, eles interpretavam aquilo que era interpretado pela lei oral da lei escrita. Então eles traziam uma segunda interpretação da lei escrita em cima da lei oral. E assim eles faziam aquela bagunça e ensinavam preceitos dos homens. Não era nada mais, nada menos. Era simplesmente assim. Ó. Mas assim do pensamento judaico em geral. O significado do vocábulo em si
perdeu-se e tivemos que esperar pelo achado dos manuscritos Mar Morto, o MMT, né? Para se voltar a ter contato com o significado desta expressão que levou tantos a distorcerem as escrituras. A partir destas descobertas, pode-se então compreender corretamente Paulo. Vamos assim ver alguns desses textos, dar uma espreitada no nos manuscritos do Mar Morto, propriamente dito. Os escritos de Paulo tornaram-se mais claros e a contradição aparente desaparece. Torna-se esclarecido que as obras da lei, preocupadas com detalhes de sacrifícios e de purezas rituais, nada tem a ver com o conceito de salvação de acordo com as leis que a Torá estabelece no chamado Antigo Testamento. A expressão as obras da lei tem sido geralmente entendida como funcionamento da lei, mas de fato o que é na realidade é mais um título do que de um manuscrito da época. Obras da lei, que como já dissemos, se refere ao termo hebraico Miksat Maser HaTorah. De agora em diante podemos identificar isto como o título de um manuscrito judeu do primeiro século, o qual tenta transmitir alguma justificação através da obra de Gálatas 3, 1 a 14, dá-nos uma melhor explanação. Então, gente, o que acontece? Então, essas obras da lei, na verdade, elas são tradições. É o que está claro aqui. Não tinha nada a ver com o cumprimento dos mandamentos. Claro que os mandamentos não é para você ser salvo. Você não cumpre o mandamento para ser salvo. Porque a salvação é pela graça em Jesus Cristo. Foi através do sacrifício dele que nós somos salvos, reconhecendo ele como Salvador, como aquele que fez derramou sangue, né, para nos purificar dos nossos pecados. Então nós somos justificados pela salvação em Cristo Jesus. É por isso que é o sentido de salvos de justificados pela fé, né, não pelas obras, não obras da lei aqui no quesito aqui, não pelas obras. A gente não vai praticar nada. Gente, quem pratica os mandamentos, ele não pratica os mandamentos para ser salvo. Ele pratica os mandamentos porque ele é salvo. Ele quer obedecer a palavra de Deus, ele quer obedecer a ordem do Eterno, os mandamentos do Eterno. Ele não faz isso para ser salvo, ele faz isso para obedecer. Simplesmente assim. Yeshua jamais foi contra a Torá, mas sim contra o legalismo oriundo da tradição oral. Então, quando você lê obras da lei, coloca a palavra legalismo, por quê? Porque a tradução do Novo Testamento, a tradução do Novo Testamento da Peshita, tá? Da Peshita e também da Peshita do aramaico e também do hebraico, ela não traz essa palavra como obras da lei, ela traz a palavra lá como legalismo, ou seja, aqueles que colocavam as práticas legalistas acima da Torá. Lá o conceito lá é esse, na tradução do aramaico e na tradução do hebraico, tá? Então, vamos ler aqui. Yeshua jamais foi contra a Torá, mas sim contra o legalismo oriundo da tradição oral e das obras da lei, ou seja, leis humanas tidas como de igual ou superior valor à Torá do Eterno. O Eterno alertou para que nada fosse acrescentado ou tirado. Isso aqui também eu já lembro. Não vou ler de novo não, porque eu já li essa passagem. As obras da lei falam assim em três elementos que também são abordados no Novo Testamento. É uma das razões pela qual há uma aparente contradição no que Paulo diz, porque até então não sabíamos em que consistiam as obras da lei. Mas agora sabemos que obras da lei é um texto explicativo tipo mini Talmud, que não concorda com o Antigo Testamento. Ao entender-se isto, tudo se torna mais simples na compreensão das cartas de Paulo. Com o texto do MMT, os argumentos das seitas da atualidade, antinominia, ou seja, anti-lei ou anti-torá,
são destruídos por completo. Qualquer um que diga hoje em dia que a lei foi abolida, nós podemos compreender tranquilamente que não sabemos aquilo que estão a afirmar. Hoje temos uma excelente arma para combater a apostasia e nos defendermos das heresias. Claro que falar. Então vamos ver aqui, ó, escribas e fariseus. São esses aqui, ó, que vão criar esses conceitos de obras da lei aí, ó. Escribas e fariseus. Principalmente os saduceus aqui, que eram os maiorais do sinédrio, como eu já expliquei aí. Então vamos lá. Os fariseus, os escribas. Os escribas tinham o trabalho de copiar as escrituras à mão, tomando um cuidado extremo para assegurar cópias perfeitas do texto. Os sacerdotes e os escribas do tempo de Esdras eram praticamente idênticos. Contudo, no tempo dos Macabeus, dividiam-se em dois grupos distintos. Os sacerdotes passaram a formar o grupo dos saduceus e os escribas, que eram chamados de Hassidim, do princípio do segundo século a.C., dividiram-se em dois grupos, sendo o grupo dos fariseus. Os escribas passaram a ser os peritos na lei e eram conhecidos como advogados e mestres da lei ou da Torá. Chamavam-lhes rabis, que era um termo de respeito. Eram extremamente zelosos pela lei e pela sua observância. Então eles eram zelosos pela Torá e pela observância da Torá, conhecido como a lei oral. Então, através dessa extremidade de zelo que eles tinham sobre a Torá e sobre a lei oral, eles ficaram mais apegados com mais rigor sobre a lei oral do que sobre a lei escrita. Era de conhecimento geral que haviam 603 mandamentos na lei ou na Torá, os livros escritos de Moisés, embora nem todos fossem muito específicos. É aquilo que eu falei. Eram 603 mandamentos, são 603 mandamentos, mas tem mandamentos que não tem como você nem pensar em praticar, porque são mandamentos concernentes a sacerdócio e a templo. Mas tem mandamentos que são para mulheres, para homens, para crianças, mas tem mandamento para homem, para mulher, que hoje nós devemos cumpri-los. Que não é um legalismo, ser um legalista, tá? Para ter certeza de que a lei era seguida corretamente, deram-lhe interpretações e passaram essas interpretações ao povo como tendo tanta importância como as próprias escrituras. Devido ao zelo que tinham, aplicavam a lei a todas as situações possíveis, imaginárias, criando assim centenas de regras minúsculas e ridículas, muito difíceis de cumprir. Estas regras criadas pelos homens eram conhecidas como lei oral ou obras da lei. Deus abençoe você que está conosco em nome de Jesus. Então vamos ver aqui. Vamos continuar a leitura aí. Pode-se ter uma ideia de como a lei oral funcionava se repararmos, por exemplo, na lei que regulava o trabalho do Shabat, dia de descanso. Os escribas formaram leis à volta do Shabat como se fosse uma vedação para proteger esse mandamento. Por isso perguntavam, o que é que constitui trabalho? Consideravam trabalho andar mais do que 1 quilômetro a partir da povoação em que se vivia. Daí vem a expressão caminho de um sábado. Tá vendo? Então, quando é o caminho de um sábado, olha o que eles criavam: carregar um fardo, etc. Quanto ao carregar um fardo, procuravam determinar o que constituía um fardo. Chegaram à conclusão de que um fardo era comida de peso equivalente a um figo seco ou a tinta necessária para escrever 2 letras do alfabeto hebreu. Mas haviam sempre áreas de incerteza. Assim, passavam horas intermináveis a debater se era permitido, por exemplo, um alfaiate caminhar por um pouco de uma caminhar um pouco com uma agulha espetada na roupa, ou se era permitido usar próteses dentárias, ou se um pai podia
pegar o filho no colo, curar era também considerado trabalho. Só era permitido se a vida da pessoa estivesse em perigo. E mesmo assim, o tratamento só podia ser ministrado para evitar que a pessoa piorasse. Então vocês estão vendo, gente, era esse tipo de comportamento que eles criaram sobre a lei oral e sobre a Torá, que foi conhecido como obras da lei e tradição dos anciãos que Jesus falava e combatia. Eram esses extremos aí. Ó, no tempo do ministério de Yeshua, a lei oral acompanhava sempre, obrigatoriamente, a lei transmitida por Yahweh a Moisés e escrita por ele, e era aceito como tendo a mesma importância da Escritura, vulgo no Velho Testamento. Em muitos casos era considerada mais importante do que a Escritura Sagrada. Yeshua não aceitava isso. No século IV depois de Cristo, as leis orais foram reunidas numa forma escrita e passaram a formar um documento conhecido como Mishnah. E este foi acrescentado um comentário conhecido como Guemará. E estes dois volumes foram compilados numa obra que foi chamado de Talmud. Então você está vendo como é que o Talmud foi formado? O Talmud surgiu a partir da tradição oral, que foi discutida pelos rabinos do período de Jesus, que depois foi escrita e recebeu o nome de Mishnah, que depois veio a discussão rabínica daquele tempo lá também do quarto século, que deu o compêndio da Guemará, e os dois juntos tornou Talmud. E Talmud não é coisa do capeta não, gente. Talmud são comentários rabínicos da tradição oral e da lei escrita, simplesmente. Certa vez os discípulos sentaram-se para comer sem lavar as mãos, não seguindo a tradição religiosa daquele tempo. Este lavar das mãos era um lavar ritual de purificação do MMT, né, lá do Maceta Hatorá, daqueles lá, não do Maceta Hatorá da lei escrita, mas da tradição. Não eram simplesmente por razões de higiene. Os mestres da lei perguntaram a Yeshua por que é que os discípulos não viviam segundo a tradição dos anciãos. E Yeshua respondeu o seguinte, Marcos capítulo 7, verso 6 a 8. Bem profetizou Isaías 29, 13, acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retende as tradições dos homens. O Eterno não tinha ordenado esta tradição da lei escrita, mas mesmo hoje em dia, quando os judeus ortodoxos lavam as mãos, pronunciam a seguinte bênção: bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que nos mandaste lavar as mãos. Gente, isso aqui é uma interpretação rabínica desse mandamento que não tem nada a ver com o verdadeiro mandamento. Aí eles fazem o quê? Aí eles quebram, eles deixam de observar o que está escrito em Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela. Então Deus já tinha dado essa instrução, porque sabia que eles iam criar essas regras. Por que razão é assim? Explicam que a lei oral ordena que se obedeça os rabis, e ao obedecer os rabis, estamos a obedecer indiretamente ao Altíssimo. Portanto, a bênção que pensam que Yahweh lhes ordenou para quando lavassem as mãos é de fato uma declaração da sua obediência à autoridade que creem que o Eterno deu aos rabis para decretarem novos mandamentos. Oh, gente, que absurdo. A coisa foi tão absurda que eles chegaram a dizer que se você obedecesse o que os rabinos estavam dizendo, você estava obedecendo a Deus. Infelizmente, gente, vou abrir um parênteses, infelizmente, tem muitas igrejas que têm o mesmo pensamento, que você obedecer ao seu pastor é obedecer a Deus. Você não precisa se preocupar com o que ele está falando, você só obedece. Porque se obedeceu a sua liderança espiritual, você está debaixo da bênção, você está obedecendo a Deus. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Porque tem muito pastor, não estou falando que isso
Toda regra tem exceção, estou falando que são todos, mas tem muito pastor mau caráter que está ensinando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, preceitos de homem, não tem nada a ver com as escrituras, e prende o povo e ainda coloca sob maldição que se você desobedecer, você está desobedecendo a Deus, você vai cair em maldição. Para com isso, gente. Para com isso. É melhor você ver o mesmo conceito, tá? Então, ó, você tem que obedecer o quê? Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Claro que tem que ter uma interpretação coerente, mas você tem que tomar cuidado se aquela interpretação está fazendo você desobedecer o mandamento ou não. É aí que você tem que analisar isso. Portanto, a bênção que pensavam, já disse aqui, né? Acredito também que durante os 40 dias e 40 noites em que Moisés esteve no Monte Sinai, lhe foi dada uma nova lei que era para ser transmitida oralmente, que ficou conhecida como lei oral. O problema com os decretos rabínicos é que a própria lei escrita ordena o seguinte. E a palavra também nos diz que Moisés escreveu tudo aquilo que o Eterno lhe ordenara. Êxodo 24, 4, 6. Os decretos rabínicos fabricados pelo homem constituem um acrescentar à lei. Por isto é que Yeshua disse aos escribas, Mateus 5, 6, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Os escribas diziam que Adonai rejeitava todos aqueles que não conseguiam guardar a lei, tal como eles o entendiam. Raciocinavam que, uma vez que as pessoas comuns não podiam estudar a lei, ó, pra você ver, tanto na forma escrita como na forma oral, eram ignorantes daquilo que Yahweh queria delas e por isto nunca conseguiam agradar o Eterno. Ó, pra você ver o descabimento. Eles pegaram a interpretação da lei oral e fizeram a própria interpretação deles e colocaram aquilo como se fosse regra dos mandamentos escritos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Consideravam a si próprios como os únicos que eram dignos. Devido a isso, tinham tendência a desprezar as pessoas comuns, referindo-se a elas como os pecadores. Que é o que eles falavam, porque é que esse vosso mestre come e bebe com publicanos e pecadores? Então aí já passa a entender aquele tipo de fala. Os rabis que passavam a vida a debater pontos minúsculos da lei, falavam do jugo da lei, que o povo de Yahweh devia ter orgulho em carregar. Mas esta lei, como já afirmamos, não era a lei que o Altíssimo tinha dado originalmente através de Moisés, mas era a lei escrita juntamente com a lei oral, sendo esta muito mais exigente. Yeshua criticou-os com severidade, dizendo, Lucas 11, 46, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essa carga. Os escribas tinham tendência a desmoralizar as pessoas. A lei ficou tão difícil de suportar que muitas pessoas desistiram simplesmente de tentar guardá-las, como devem ter acolhido com alívio Yeshua quando lhes disse, Mateus 11, 28, 30. Olha que Jesus vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Gente, se a gente não compreender o que está sendo escrito, se a gente não compreender do que é que Jesus estava falando, nós usamos esse texto aqui para pregar em culto de libertação. Dizem que Jesus vai libertar a pessoa oprimida, que está oprimida pelo diabo, pelo não sei o quê. Nada disso. O jugo, a opressão que Jesus está usando aqui em Mateus 11, 28, é justamente o ensino exacerbado dos escribas e fariseus, da tradição que eles colocavam sobre as pessoas. Jesus estava falando de ensinamento. Por isso que ele usou o termo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu pergunto,
Então Jesus colocou jugo e fardo sobre as pessoas. Jesus estava dizendo que o ensinamento que ele estava trazendo era diferente do ensinamento que os escribas e fariseus traziam, que o povo não conseguia suportar e praticar. Carregar o jugo dava o sentido de você viver ou praticar um ensinamento e uma doutrina dos fariseus e dos saduceus, que era uma interpretação errada da tradição oral e da lei escrita. E colocar a tradição dos anciãos acima disso, que era um rigor maior. O próprio Jesus disse que os fariseus ensinavam para as pessoas, mas nem mesmo com o dedo eles queriam movê-los. Olha para vocês verem. Então agora você entende do que é que Jesus está falando. Não está falando de libertar o homem. Ah, você está preso, está oprimido pelo pecado. Não, ele está falando de ensinamento. O jugo aqui falo é ensinamento. Então quando você vai compreender, quando você faz um estudo exegético, hermenêutico, aí você compreende o que o texto está te dizendo. Então, obras da lei não tem nada a ver com lei, com Torá. Os rabinos esperavam que os outros suportassem esta carga da lei. Da lei deles, tá, gente? Das obras da lei, da tradição dos anciãos. Mas eles nem sempre faziam isso. Yeshua disse o seguinte acerca deles, dizendo, dizem e não praticam, Mateus 23:3, que é o que eu agora acabei de dizer. Vamos ver aqui, ó, Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Yahweh, nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, que aqueles que estavam tentando cumprir a Torá da forma certa, estavam sendo impedidos pelos escribas e fariseus daquela época. A classe dos não eram todos os fariseus. Aí quando fala escriba e fariseu, pensa que é todos os fariseus, não eram todos. Jesus era fariseu, Paulo era fariseu, tá? Então não eram todos, tem que entender isso também. Então aquela classe que colocava esses ensinamentos humanos, essas tradições dos anciãos acima da lei, impedia que as próprias pessoas que queriam cumprir a lei da forma certa não conseguiam cumprir. Que é justamente o que acontece hoje. As pessoas não entendem o que é cumprir lei, cumprir mandamento, cumprir festa, e acham que, não, isso é coisa para judeu. Não, gente, isso é para todo aquele que crê no testemunho de Yeshua. Com Esdras, que era sacerdote escriba, não tinha sido assim. Ele mesmo vivera em estreita comunhão com o Senhor e exortava o povo a voltar a Yahweh. Neemias capítulo 8, verso 1 ao verso 18. Quando ele fala comunhão com o Senhor, não é com o Senhor Jesus, não, tá, gente? Com o Yah, com o Eterno. A grande tragédia quanto aos escribas era que estavam na letra e não no espírito. Outra coisa. Paulo usa um termo assim, ó, que a letra mata e o espírito vivifica. Aí eu vou aproveitar essa fala aqui, ó. A letra mata, o espírito vivifica. Aí o que as pessoas entendem? Que está falando da lei e da graça. Não tem nada disso. Quando Paulo está dizendo que a letra mata e o espírito vivifica, ele está falando de uma coisa que muitas pessoas não entendem. Que na época de Jesus, na época de Paulo, existia duas escolas. Eu falei isso aqui no começo. Duas escolas proeminentes, escolas rabínicas, existiam no período de Jesus e de Paulo. E Paulo fazia parte e Jesus fazia parte. A escola de Shammai e a escola de Hillel. Essas duas escolas tinham uma forma de interpretar a lei. A escola de Hillel, de Shammai, dizia assim, ó, concernente ao Shabat, a guarda do Shabat. Ó, se você correr risco de vida e alguém falar que vai te matar e fazer assim, ó, se você cumprir o Shabat, eu vou te matar. A escola de Shammai dizia assim, é melhor você morrer do que quebrar o Shabat. A escola de Shammai dizia, é melhor você morrer do que quebrar o Shabat. A escola de Hillel, que é a mesma escola que Shaul estudou, que Paulo estudou, que Gamaliel, que era neto de Hillel, que foi o professor de Paulo, o rabino de Paulo, a escola de Hillel diria o seguinte, olha, se alguém disser assim, quebra o Shabat ou eu te mato, o que ele vai dizer? A escola de Hillel dizia assim,
é melhor você quebrar o Shabat e ficar vivo, para você ter oportunidade de cumprir vários Shabats depois. E no mundo vindouro cumprir o Shabat eterno. Então a escola de Shammai dizia, não, morre, mas não quebra o Shabat. A escola de Hillel dizia, quebra o Shabat para você ficar vivo e depois cumprir vários outros Shabats. Essas duas escolas, a escola de Shammai ficou conhecida como escola da letra que mata, e a escola de Hillel ficou conhecida como escola do espírito que dá vida. Então, quando Paulo disse que a letra mata e o espírito vivifica, é disso que ele estava falando, e ele conhecia isso. Porque quando você não conhece a cultura, quando você não conhece o costume, você se perde, e aí você cria. Ele está falando que a lei mata, nada a ver. Então pronto, fecha aspas. De fato, a letra da lei, qual lei? A obra da lei, é essa que mata. Tinha deixado de permitir que o Espírito Santo lhe falasse pela Bíblia e tinha imposto as suas próprias tradições como um filtro pela qual a liam. Eles próprios não estavam a receber a bênção que o Altíssimo tinha para eles, além disso, estavam a impedir que os outros a recebessem, tá vendo? Então eles mesmos não estavam conseguindo cumprir tudo aquilo que eles mesmos criaram como tradição e queriam que as pessoas cumprissem. Os fariseus eram ao mesmo tempo uma seita religiosa. Já falei, gente, seita aqui no sentido é partido, não é a conotação que se tem hoje. Quem criou esse termo pejorativo de seita que nós temos hoje foi a Igreja Católica. Quando o protestantismo começou, a reforma protestante começou, eles começaram a chamar todos aqueles protestantes de seita, tá? Mas no período, quando você lê seita no Novo Testamento, a palavra seita tem um sentido de partido político ou partido religioso. Se fosse usar no termo certo que nós temos hoje, por exemplo, hoje você tem vários partidos políticos, são seitas, é isso, grosso modo é isso, tá? Então vamos continuar aqui, ó. No tempo do ministério de Yeshua, formavam o grupo religioso mais numeroso em Israel, sendo constituído principalmente por judeus comuns, muitos dos quais eram escribas. No tempo de Yeshua, tinham uma grande influência dentro e fora do Sinédrio, que era a assembleia que governava os judeus. De tempos a tempos, colidiam com as autoridades romanas, mas em geral deixavam nas mãos de War a questão de quem devia governá-los. Fariseu significa separado, que vem da palavra perush. Essa palavra parush, ela vai surgir lá na Babilônia, né, que é um termo assírio, né, que o próprio Esdras, ele é dessa linha, ele nasceu, ele é judeu, mas nasceu no cativeiro assírio, então ele nasceu, mas era, então ele era conhecido como perucho, separado. Então fariseu significa separado, consagrado, porque a sua raiz vem da palavra também de kiddush, kadosh, que é santos, separado, santificado. Quanto à sua origem, iam até ao tempo de Judas Macabeus, quando o partido Hassidim se formou para se opor à posição fraca dos sacerdotes e governantes. O partido Hassidim era conhecido como o partido devoto. A sua preocupação era a observância rigorosa das letras da lei, ou seja, das tradições. No século II a.C., o partido Hassidim dividiu-se em dois grupos, os fariseus e os essênios. Vamos até que é os essênios. Os fariseus eram um grupo religioso fanático que queria obedecer à lei escrita e também à lei oral, dando uma ênfase específica à observância da lei oral. Aí eles vão começar a criar as tradições em cima da lei oral. Preocupavam-se especialmente com a limpeza ritual. Os essênios eram ainda mais severos, acreditando que a pureza ritual só podia ser conseguida pelo afastamento e isolamento da sociedade, que é o que eles fizeram, né? Então João Batista, quando João Batista surge pregando no deserto da Judéia, gente, João Batista ele fez parte
da comunidade dos essênios do deserto. Por isso que ele aparece no deserto. Você não vê a história de João Batista quando ele nasce. Quando ele nasce, você não vê a história dele. A história de infância, você não vê. Por quê? Porque ele vai se tornar um seguidor da seita dos essênios. É por isso que ele aparece no deserto pregando. Era o mesmo estilo de vida de João Batista, era o estilo de vida dos essênios, tá? Não possuíam nada, renunciavam a tudo que fosse da vida normal, incluindo o casamento. Como consequência, eram totalmente alheios à vida política. Além de só comerem a comida que Ioarre aprovava como limpa, tanto os essênios como os fariseus tomavam preocupações meticulosas quanto à preparação desses alimentos. O preparo de cada refeição era um acontecimento complicado. Depois havia o assunto de lavar as mãos antes de comer. Não era por motivo de higiene, era o lavar cerimonial das mãos. Procedia-se da seguinte maneira: despiam-se os braços, levantavam o braço e deitavam a água sobre os dedos estendidos e virados para cima, de modo que a água corria pela mão e pelo braço. Continuava-se a deitar água até chegar a uma determinada linha marcada no antebraço. Esse mesmo braço era então posto com as mãos e os dedos virados para baixo. Era deitado água nesse mesmo antebraço, começando pelo ponto mesmo aí antes daquela linha marcada, de modo que a água corria pelas mãos e saía pelos dedos. Repetia-se o processo com o outro braço. Era a isto que os fariseus chamavam lavar as mãos antes de comer. Tá vendo como é que era o processo de lavar as mãos? Aí a gente acha que é só chegar ali, jogar a mão. Tinha toda uma dinâmica, eles criaram todo um sistema para lavar a mão. Olha para você ver que dificuldade. Em geral, o povo admirava os fariseus pelo seu zelo, mas Yeshua não nutria essa admiração por eles. Criticou-os asperamente pelos seguintes motivos: eles estavam mais preocupados em parecerem boas pessoas do que em obedecer à verdadeira lei, os mandamentos ou Yahweh. Gostavam de ser vistos como homens santos, procuravam sempre os lugares mais importantes na sinagoga, gostavam que eles chamassem de rabi quando eram cumprimentados no mercado. Lucas capítulo 11, verso 43. Gostavam que as suas obras fossem vistas por todas as gentes, faziam um espetáculo de suas orações em público. Quando oravam, certificavam-se de que todos reparassem neles. Yeshua chamou-os de hipócritas ou atores, Mateus 23, 13. Também lhes disse que o que importava verdadeiramente é o que está no interior do homem. Estes foram as suas palavras, Mateus 23, 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, avidez, e de iniquidade, satisfação dos próprios desejos. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mesmo antes de Yeshua, já João Batista tinha falado claramente contra eles quando foram ter com ele para o ouvir no deserto. Disse Mateus 3, 7, 9. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A propósito da palavra fogo, é interessante notar que sempre que Yeshua falou do inferno, fê-lo quando se dirigia aos dirigentes religiosos. Mateus 23, 15. A mesma dele para o povo, a mensagem dele para o povo não era acerca do fogo do inferno, mas sim de que Elohim, de amor e de perdão, que esperava que fosse a ele todos como se faz filhos do filho pródigo. Os fariseus também classificavam as pessoas comuns como pecadoras por não cumprirem as práticas religiosas, ou seja,
as obras da lei. Os escribas consideravam as pessoas pecadoras porque não conheciam os pormenores da lei oral. Os escribas consideravam as pessoas pecadoras porque não da lei oral. Ao passo que os fariseus as consideravam pecadoras porque não cumpriam os pormenores desta lei, o que eles próprios também não faziam, criticavam-nas e desprezavam-nas. Yeshua descreveu a maneira normal dos fariseus orarem, na parábola dos dois homens que subiam ao templo para orar. Contudo, o seguinte: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Elohim, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Lucas 18:11. Mas era injusto classificar as pessoas comuns, a maioria, como pecadoras só porque não observavam cada um dos pormenores da lei oral. Tinham simplesmente desistido de guardar a lei de Moisés porque era demasiado difícil, visto que tinham sido misturada com a lei oral, que era uma lei humana, jugo pesado, e não a lei dada por Yahweh, que é leve, santa, justa e boa. A maioria tinha que trabalhar para ganhar a vida e não tinham tempo para obedecer às leis religiosas sofisticadas que os dirigentes religiosos tinham estabelecido. Yeshua compreendeu a situação do povo comum e não tratou as pessoas como os fariseus. Procurou sim estar com elas. Comeu na companhia dos pecadores, passou tempo com aqueles que se sentiam excluídos da presença e da bênção do Eterno. Estavam tão obcecados com obedecer as interpretações da lei em cada pormenor, pois entendiam que a salvação vinha da observância perfeita das obras da lei, que ignoraram as mensagens de graça e misericórdia do Altíssimo. Mas Yeshua não era assim. Quando os fariseus criticaram por comer com pecadores, ele respondeu: não necessito de médicos, são os macinhos doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os fariseus procuravam agradar ao Eterno através da atenção rígida que davam ao cumprimento das obras da lei. Isto consistia de um grande sacrifício. No entanto, Yeshua disse-lhe que o que era mais importante para Yahweh era mostrar misericórdia àqueles que não tinham esperança. Os saduceus. Os saduceus eram também uma seita religiosa e um partido político, juntamente com os fariseus. Formavam os dois principais partidos políticos do tempo de Yeshua. Mencionamos brevemente os essênios, que eram um dos partidos menores. Havia um outro partido de maioria, que eram os zelotes. Estes acreditavam que o Eterno queria que os judeus se insurgissem através de uma ação militar contra as forças romanas ocupantes. Por isto, pregavam a violência e a revolta. Tinham como modelo Finéias, que agiu com zelo no tempo de Moisés e que matou com uma lança 2 pessoas não cumpridoras da lei. O nome saduceu vem de Sadoc, conforme acima, que foi um dos sacerdotes mais notáveis que viveu no tempo de Davi e de Salomão. Os saduceus surgiram no tempo dos Macabeus, vindo de um grupo helenístico que era a favor da introdução da cultura grega na sociedade israelita. A maioria deles era constituída por membros das famílias dos sacerdotes mais poderosos que governaram em Israel naquele tempo. De fato, os sacerdotes desta família tinham desempenhado o papel de reis até que os romanos deram esta posição a Herodes. Então depois os romanos vão mudar isso aí, né, gente? No tempo de Yeshua, os saduceus
ainda tinha um grande poder político exercido através do Sinédrio, onde era uma força dominante e cujo presidente era o sumo sacerdote, que, como é óbvio, era um deles. O Sinédrio era composto de 70 membros. Os saduceus e os fariseus, em número igual, constituíam a maioria dos membros. O resto dos lugares era ocupado por escribas e anciãos. Os saduceus estavam muitas vezes dispostos a comprometer os seus valores na maneira como lidavam com os romanos e com os outros para manterem o seu status e as suas posições de influência. Colaboravam plenamente com os romanos para evitarem revoltas armadas. Os sumos sacerdotes contavam-se entre eles como grupo, criam na lei de Moisés e na pureza levítica, mas não aceitavam a palavra dos profetas, não acreditavam em anjos, nem em espíritos malignos, também não acreditavam na ressurreição. Era um grupo tradicional que se baseava na razão e não na revelação devido à influência helenística. Em relação à palavra escrita, podemos dizer que a diferença fundamental entre os escribas e os fariseus, por um lado, e os saduceus por outro, era que os primeiros acrescentavam a tradição à palavra, ao passo que os últimos tiravam parte da palavra, rejeitando a palavra dos profetas. Yeshua advertiu os discípulos para que tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Isso aí concernente à doutrina que eles ensinavam, né, gente? Mateus capítulo 16, versos 5 a 12. Estamos aí chegando no final. Isso aconteceu depois que Yeshua ter eliminado 5.000 pessoas, ter alimentado 5.000 pessoas com 5 pães e 4.000 pessoas com 7 peixes. Os discípulos pensavam que Yeshua estava a criticá-los por não terem levado pão com eles. Por isso, explicou-lhe que estava de fato a falar dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, comparando-se ao fermento. O fermento é farinha misturada com água, que quando deixada durante algum tempo começa a fermentar e a azedar. Quando se misturava farinha e água de novo, o fermento afeta toda a mistura. Ao cozê-la, a massa cresce, produzindo pão com bom aspecto. Mas o pão sem fermento é feito com massa nova, raso e sem grande aspecto, mas é mais nutritivo. A palavra do Altíssimo é comparada ao pão nas Escrituras. Deuteronômio 8:3. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A palavra de Yahweh alimenta-nos espiritualmente. O problema é que os homens muitas vezes pensam que podem melhorar e torná-la mais atraente. Yeshua avisou acerca do fermento dos dirigentes religiosos, isto é, acerca dos ensinamentos que acrescentavam às suas interpretações e tradições. Jesus disse aos fariseus que eles invalidavam a palavra de Yahweh pelas vossas tradições. Então era isso que acontecia, né, gente? Paulo não falou contra a obediência ou observância das leis do Eterno, mas sim contra uma prática que há muito já afastava o povo do caminho de Yahweh. Práticas essa que também foi condenada pelo próprio Messias Yeshua, pelo achados de Qumran e pelo que conhecemos do Talmud. Vemos que a origem da heresia das obras da lei remonta ao período intertestamentário, nada tendo com a suposta abolição dos mandamentos do Eterno. Então vejamos o que está escrito sobre a lei nas Escrituras. Vamos aí. E a gente encerra. Salmos 19:7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Paulo vai dizer isso aí mais ou menos com outras palavras, né? Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Olha o verso 10. Mais desejado que o ouro, sim, do que
muito ouro fino e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Verso 11. Também por ele é admoestado o teu servo em os guardar grandes e em os guardará. Lê de novo. Também por ele é admoestado o teu servo e em guardar a grande recompensa. Então, o Salmo 19 já mostra que a recompensa está no você observar, mas não é as obras da lei. Paulo deixou muito claro que ele andava de acordo com a lei e os profetas. Então, vamos ver aqui, ó. Atos 24, 14. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, que eram, né, a seita dos nazarenos, ou os seguidores de Jesus, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Paulo está dizendo que ele crê em tudo que está na lei e nos profetas. Como é que ele vai dizer que a lei não presta? Vamos ver aí. Ó. Verso 15, de Atos 24. Tendo esperança em Deus, como este mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim do justo como dos injustos. Atos 25, verso 8. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então ele está dizendo que ele não transgrediu nenhum mandamento. Vamos ver Atos 21, verso 24. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rape a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Olha para você ver. Aqui, Paulo, ele vai cumprir um voto, né, porque ele está em Jerusalém, ele chega em Jerusalém, então o povo está achando que Paulo, ele não está mais cumprindo a lei porque aceitou Yeshua. Aí quando ele chega no templo, tem alguns varões que vão entregar um voto. Eles tinham que pagar uma quantia, rapar a cabeça e mostrar aquilo como preceito da lei. E aqui o que foi orientado a Paulo? Você vai aproveitar para mostrar que você está guardando a lei, você vai cumprir o voto com esses moços aqui. Você paga o preço que você tem que pagar aqui no templo, rapa a cabeça para o povo ver que você está guardando a lei. Como é que você vai dizer que Paulo falou que não é para guardar a lei? Não pode, a Bíblia não pode se contradizer. Será que Paulo entrou em contradição lá em Gálatas, em Romanos, quando ele vai falar sobre obras da lei? Não, gente, porque ele não está falando da lei. Ele está falando do sistema que foi criado pela tradição dos anciãos, conhecida como obras da lei, que eu mostrei nos documentos de Qumran que foram encontrados. Olha aqui Romanos 3, 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Verso 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Como é que Paulo vai dizer num lugar que ele está desfazendo da lei, que não é para cumprir a lei, e no outro lugar ele vai falar que é para cumprir lei? E em outro lugar ele está guardando lei. Ele está se contradizendo? Não, gente. Paulo não está se contradizendo. É por isso que você tem que entender quando o texto diz o que é que ele está dizendo sobre obras da lei. Então, com esse material aqui, você vai entender perfeitamente, se quiser também, né? Se quiser, porque tem gente que não quer aceitar a verdade. Então, não adianta, né? Quando a pessoa não quer, tem jeito. Agora fica claro compreender o que Paulo disse nesse verso, quebrando assim uma aparente contradição. Vamos ver? Ó, verso 28, Romanos 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, ou seja, sem o legalismo, sem se preocupar com a tradição dos anciãos, que nada a ver tem com os mandamentos. Vamos ver aí, ó.
Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Por quê? Porque aqui no Romanos, no verso 28, ele não está falando da lei, ele está falando das obras da lei. Quando se refere a obras da lei no verso 28, está falando simplesmente das tradições que foram colocadas pelos anciãos. Já no verso de 31, está falando da verdadeira lei, que é a Torá, do Criador. Nada mais, nada menos. Vejamos mais um texto com a mesma aparente contradição. Então vamos ver aí se Paulo está se contradizendo. Agora dá para entender tudo que está falando. Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ó, tá vendo? Ele está falando duas vezes. Não, aqui você tem que entender. Leia com mais calma para entender o que ele está falando. Quando ele usa o termo obra da lei, está falando da legalidade. Todos aqueles, pois, que são da legalidade estão debaixo da maldição. Que legalidade é essa? São os preceitos dos anciãos, a tradição dos anciãos. Vamos continuar, vamos mostrar aqui, ó. Os que estão debaixo das obras da lei, que são as tradições, é que estão debaixo de maldição. Aqueles que estão debaixo de maldição, gente, que estão debaixo da tradição dos anciãos. Por quê? Porque era difícil demais. Então, como eles não conseguiu cumprir, eles achavam que estavam debaixo de maldição, porque não conseguiu cumprir as obras da lei, que eram a tradição dos anciãos. Ele diz aqui que aqueles que não cumprir o que está escrito na lei também está debaixo de maldição, tá vendo? Então ele faz uma diferença entre obras da lei e entre a Torá. As obras da lei contrariam o que está escrito na lei. É o que nós falamos aqui desde o começo. O que Paulo combateu foi sempre o legalismo das tradições e não o cumprimento da Torá em si, da lei em si. Então, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, veja, reveja, né? E que você possa compreender. Aqui nós temos aqui, ó, Mateus, Romanos 7, 12, olha o que vai dizer. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E aí? Ele vai se contradizer? Não. 1 Coríntios capítulo 7, verso 19. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Ou seja, nenhuma das duas coisas tem valor. Mas sim a obediência dos mandamentos de Deus. Pronto. Aqui, então ele está se contradizendo. Mas não tem contradição. Apocalipse capítulo 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui são pessoas aqui que aceitaram Jesus como Salvador, mas continuavam guardando os mandamentos de Deus. Para encerrar, o verso 12 do capítulo 14 de Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, pronto. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir ou desfazer ou abolir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Tá vendo? Ele cumpriu, não. Ele não cumpriu no seu lugar, não. Ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Cada um de nós tem que cumprir o que tem que cumprir. Mateus 8,4. Disse-lhe Jesus então: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Gente, se Jesus tivesse abolido a lei, se Jesus tivesse vindo para cumprir a lei no nosso lugar, por que ele mandou esse homem então ir lá no templo e pagar a oferta que Moisés determinou segundo a lei? Então Jesus está se contradizendo também? Não, porque a gente aprendeu errado. Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente,
mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Gente, se Paulo era contra a lei, se Paulo era contra a lei, por que ele circuncidou Timóteo? E se lá em Corinto, se lá em Gálatas eles falam que não é para circuncidar, para se deixar circuncidar. Porque lá em Corinto, gente, ele está falando para gentil, que gentil, a única coisa que a gente não precisa fazer é circuncidar. Porque essa aliança da circuncisão é com a descendência judaica de Abraão. Esse é o único mandamento que é só para judeu. O resto não, o resto é para todo mundo. Mas esse é só para judeu. Circuncidar é só para judeu. Porque aqui Timóteo ele era filho de mãe judia e de pai grego. E no judaísmo, para você ser reconhecido como judeu de sangue, você tem que ser de mãe judia. Se o seu pai for judeu e a sua mãe for gentílica, você não é considerado judeu de sangue. Você só é considerado judeu de sangue se for de mãe judia. Por isso, Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por que Jesus está falando isso aqui se Jesus aboliu a lei? Ele está falando que tem que ensinar e praticar. Se, pois, violaram destes menor. E aí, como é que fica então? A Bíblia está se contradizendo? Não. Agora você entende quando Jesus está falando, o que Jesus diz sobre tradição dos anciãos e o que Paulo diz sobre obras da lei, que é a mesma coisa, que era a tradição, o rigor colocado pelos anciãos em cima da Torá e da lei oral. Simplesmente só isso. Tá? Então espero terminamos aqui, né? Já foi, então terminamos por aqui. Aqui o Eterno continue te abençoando, te guardando, te dando vitória. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, veja, reveja. Tá aí a bibliografia, tá? Onde que você pode fazer a sua consulta para saber que se eu estou falando, que eu estou falando aqui tem fundamento ou não, se é coisa da minha cabeça ou não. Então tá tudo aí comprovado por fatos e fatos. Então que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.